Tifoso bianconeiro, bem tornado ao Finestra Bianconeira, em nome do fã-clube oficial de São Paulo do Brasil, JFC, tem a página no Instagram, siga a gente e se quiser ser sócio, manda mensagem no direct que a gente explica como faz para ser sócio da Juventus. Por exemplo, tem um amigo meu aí que virou sócio recentemente, vai para a Itália e vai poder acompanhar o jogo da Juve e a gente consegue o ingresso antes, né? E, entre outras coisas, poder ver o treino da Juventus, né? Como será que o Allegri treina o time? E, em ritmo de treino, a Juventus entrou em campo hoje contra um time croata, né? O Rijeka, que eu não conheço muito, né? O Rijeka, né? É Rijeka que pronuncia o nome croata, Rijeka Club, que é da cidade pertencente à mesma. E a goleada de 1-0, vitória estilo Massimiliano Allegri, 1-0 a Cortomuso, ou Ortomuso, né? Quando o cavalo ganha uma corrida, né, ali no Jockey Club, assim, ó, pelo nariz. Bom, é lógico que eu estou sendo irônico, eu sempre falei que o amistoso nunca serve para muita coisa, é só para você aquecer as pernas e tem que ser coerente, né? Se no último sábado a gente bateu o Arsenal com praticamente quase todos os titulares por 2-0 com os garotos, hoje um jogo um pouco mais modesto, sem torcida no estádio, literalmente sem torcida, não era só os ultras, né? Estádio vazio, 1-0, aonde eu gostei um pouco do Solé, né? Do argentino Solé. Né? A Argentina está em alta, é impressionante. E a história do copo, né? Meio copo cheio ou meio copo vazio. Esse é o Moise Kean, né? Por quê? Porque perdeu um gol sem goleiro debaixo da trave. A trave tá aqui assim, ó. Ele passa na frente e perde sem goleiro. Esse aí é o copo vazio. O copo cheio é que no segundo tempo, depois ele fez o gol da vitória numa jogada de insistência, né? A bola rebateu, respingou no goleiro e aí com o joelho parecia um golpe de kickboxer, né? Ele fez assim, ó. Pá! E com o joelho ele fez o gol da vitória, a Juventus 1, né? E 1-0 em cima do time croata. E é lógico que o Moise Kean, seja amistoso, seja jogo oficial, parece que não mudou nada para ele essa parada da Copa do Mundo. Eu fico feliz porque o Moise Kean tem talento para jogar futebol. Mas, claro, reserva da Juventus, né? Não pode ser titular, mas se ele for fazendo os gols que nos garantam 3 pontos no campeonato assim que retomar o campeonato, a gente não vai reclamar. Azar do Rijeka. Bom, é Rijeka, não é Rijeka. Se escreve Rijeka, se fala Rijeka, não é Rijeka, Rijeka, a pronúncia croata aí, né? Um belo futebol da Croácia na Copa, principalmente da Miss Croácia. Bom, amistoso só para movimentar as pernas, o campeonato volta dia 4, tem mais um amistoso oficial ainda, da Juventus, antes de acabar o ano. E claro que tendo amistoso vai ter vídeo, né? Para manter você aí atualizado com a Juventus. Gostei muito. Hoje jogou muita molecada, né? Jogou o Gatti, mas jogou os titulares também. O Milik jogou, o César jogou, né? E falar um pouquinho aqui o seguinte, fechando aqui a parte do amistoso que foi ganho com o gol do Moise Kean, falar um pouquinho das renovações, porque o Allegri, né, primeiro da renovação verdadeira, né? O Tommaso Barbieri renovou até junho de 2027. É um jogador razoável que pode crescer, mostrando que aquilo que eu trouxe aqui em alguns vídeos atrás, que o Elkan vai ali mirar a base. Então se está renovando aí, já foi a renovação do Willian Júnior, e agora o Barbieri, que não é barbeiro, jogou hoje também, vem jogando os amistosos, participou até da pré-temporada nos Estados Unidos, vai continuar na Juve e acho que está certo, tem que realmente depositar a confiança nos jovens, mas como o Allegri não é um admirador dos jovens e está pondo os jovens porque não tem outra situação, porque muita gente machucou, aí vem uma informação brinde para vocês aqui nesse vídeo, né? O Allegri está no ouvido da diretoria da Juventus para não medir esforços em renovar com Di Maria e com Rabiot.
né? Eu particularmente acho que com o Rabiot até valeria a pena, porque se esforçou muito durante o período antes da Copa do Mundo, vem jogando bem. Na temporada passada teve muito mais boas atuações do que péssimas atuações, e nas péssimas atuações o time todo foi mal. Então acho que o Rabiot até vale o esforço, porque a gente sabe que ali no meio ele joga muito bem. Mas o Di Maria eu não faria muita força não. Aí você vai falar, mas você tá louco? O Di Maria foi decisivo, tá? Calma. Ele jogou bem a final. A maior parte da Copa ele ficou fora. Jogou na estreia, depois ficou fora quase todos os jogos. E é um jogador canela de vidro. Infelizmente não dá para contar com o Di Maria toda a partida. Né? Então, se você fizesse lá um contrato, sei lá, de produtividade, isso não existe aqui na Itália. Mas como é que você vai fazer? O cara, se você vai jogar contra Napoli, Milan e Inter, só esses três. Aí você não se machuca tanto. Mas você vai fazer gol? Você vai decidir? Não dá para fazer esse tipo de coisa. A Copa do Mundo ali é torneio rápido, é a seleção, é outra pegada, né? É outra filosofia você representar o teu país do que um campeonato longo por um clube. Eu não renovaria com o Di Maria, mas o Alegre, que foi o responsável pela vinda do Di Maria, porque até comentei na época que ele estava batendo o pé que queria, porque queria o Di Maria, a Juventus não ia mais atrás, né? Porque o Di Maria queria ficar só um ano, e ele insistiu na contratação do Di Maria, ele que encheu o saco ali do Cherubini, e o Di Maria veio. E ele está insistindo para a Juventus renovar com o Rabiot e com o Di Maria, que são os velhinhos no meio de tantos jovens aí. Claro que tem o Bonucci que é velho, também o Szczęsny é razoável, fez uma grande Copa o Szczęsny, né? Eu não assisti a maioria dos jogos, praticamente não vi essa Copa, para falar a verdade, mas não tem como você não ficar sabendo através das notícias, através dos grupos do WhatsApp, né? Então, quando o Szczęsny pegou lá 2, 3 pênaltis, o pessoal me mandava, monstro, o Szczęsny tá jogando a la Buffon, enfim. Mas eu não renovaria com o Di Maria. Vamos ver se a diretoria vai atender os anseios do Alegre, e se sim, se a diretoria, principalmente no caso do Di Maria, muito mais que o Rabiot, se ela atendeu os anseios do Alegre, mostra que o Alegre está com muito poder aí, muita bala na agulha, né, em termos de moral, e não vai sair. Aliás, o Elkan já falou que ele não sai até junho. Finalizando esse vídeo, eu queria falar com vocês sobre o Zizou, que tem algumas pessoas até me perguntaram no privado. Teve muita notícia do Zidane aí, porque a França parece que vai confirmar a permanência do Deschamps, e o Zidane estava indo para lá, né, para substituir o Deschamps, e parece que não vai mais ficar lá. E aí começou a vir um monte de notícia da Itália, porque o Zizou foi visto em Turim e tudo mais. Bom, primeiro que o Zidane tem casa em Turim, nunca mudou isso. E ele sempre disse que um dia, ele disse não, ele afirma que um dia vai voltar para a Juventus, né? Seja como treinador, seja como diretor, ele fala isso. A minha opinião é o seguinte, eu adoro o Zidane, fiz aqui um vídeo contando a vida do Zidane, né? Mas aqueles vídeos que eu faço, procurem no canal, que contam um pouco os bastidores, né? Não as conquistas, que todo mundo sabe. Zidane que sofreu muito preconceito na infância, enfim. E o Zidane, ele é juventino, para quem não sabe, né? Embora ele tenha lá uma ligação muito forte com o Real Madrid, ele é juventino. O Zidane, quando era criança, o ídolo dele era o Platini, que o fez ser juventino, né? O outro ídolo dele era o uruguaio Enzo Francescoli, do River Plate, tanto que o filho dele chama Enzo. Mas o primeiro ídolo dele, aquele que se inspirava, que fez ele se inspirar a jogar bola, foi o Platini. Por isso ele é bianconero, mesmo sendo francês. Só que tem um detalhe. Aí eu vou dar uma informação e uma opinião. Primeira informação, não existe nada em relação ao Zidane. Primeiro porque vamos esperar dia 18 para ver quem que vai assumir a diretoria. O Del Piero não deve assumir agora como vice-presidente em janeiro. Deve ser no segundo semestre do ano que vem. Del Piero vai vir para a Juventus, eu ratifico aqui. Né? Ele só está pegando um tempo para se organizar, não para pensar. A resposta dele é sim. Mas, e aí entra outra questão, né? Como é que você vai ter Imagina o Del Piero vice-presidente, o Zidane como técnico. Se ele tiver que puxar a orelha do Zidane, não vai puxar porque é amigo. Mas os dois têm um entrosamento muito bom. E dentro de campo, você acha que um não chamava a atenção do outro? Claro que chamava. Isso aí seria o de menos.
Mas a verdade agora, o fato é que não tem nada com o Zidane, nenhuma conversa, nenhuma situação, absolutamente nada, e se tem eu desconheço. Mas ao que me resulta, as pessoas que eu consultei, que algumas delas, já disse, são próximas à Juve, não existe absolutamente nada, não tem nada a ver o fato dele estar em Turim, dele ter sido visto em Turim. Não existe absolutamente nada com o Zidane. Aliás, repito, o Allegri vai ficar até o final da temporada e aí vão sentar para ver se aquele mais 2 continua, né? 2 anos mais 2, ou se ele não continua. Eu acho que o Allegri vai pedir o boné. Opinião minha, eu acho que ele termina o campeonato e pede o boné. Mesmo assim, não sei se o Zidane viria agora no meio do ano. E aí eu vou dar uma opinião. Vamos falar a verdade, né? O Zidane só treinou o Real Madrid. E que Real Madrid! Que timaço aquele do Real Madrid, né? Ele é um grande gestor, muito mais do que parte tática e técnica, né? De pegar os melhores jogadores para colocar, no caso, os mais técnicos, ou de mexer num esquema tático. O Zidane ele é um gestor de grupo, isso ficou claro. Imagina você ali ter que gerir aquele ninho de cobras que era o Real Madrid. Até o Ronaldo falou depois, quando veio para a Juve, que o vestiário lá era muita vaidade e não era uma união de família. Tanto que ele só tinha amizade com o Marcelo, praticamente. Ou aquele que tinha mais afinidade era o Marcelo, lateral. E o Zidane sabia muito bem lidar com o vestiário. Então ele é um gestor. O Allegri também é um gestor. Então, para ganhar um campeonato italiano, a gente não precisa do Zidane. O que a gente precisa é de jogadores de alto nível. Tanto é que o próprio Allegri ganhou 5 campeonatos, chegou em 2 finais de Champions. Por quê? Porque tinha um time de alto nível. Pirlo, Tevez, Vidal, Marquisio, enfim, Barzali. Olha o time que tinha. Olha o meio de campo. O Pogba em alto nível. Pirlo, Vidal e Marquisio. Olha o meio de campo. No ataque, Tevez, Mandzukic. É outra conversa. Então, com esse time aí, não precisava do Zidane. O Zidane tinha um time muito melhor, que era o Real Madrid. O problema é que o Allegri ganha 9 e o Zidane ganha 15. Tem esse problema. Então, para que você vai pagar mais caro, vai gastar mais caro e um treinador que é um gestor, que a gente já tem um gestor? Aí você fala, mas a gente quer ganhar a Liga dos Campeões, a Champions, muito bem. Então aí, primeiro, monta um time competente para uma Champions, nível Europa. E principalmente, banco de reservas para disputar Europa. Depois, se for o caso, tenta trazer um treinador melhor. Mas o Zidane, para o Allegri, acreditem, não muda muito. O Zidane é ofensivo, o Allegri não. Mas os dois são gestores. Os dois são gestores, é isso que eu estou querendo dizer da parte similar deles. Eles são gestores e aí eu precisaria de um treinador, né? Bom, então essa é a minha opinião. Acho que o Zidane precisa primeiro provar num clube mais normal a sua capacidade de comandar uma equipe, porque fica muito vago analisar o tricampeonato do Real Madrid. Claro que tem mérito e muito, né? Tem que ter lá um comandante para fazer o time jogar, mas é o que eu falei, ele é um gestor. E isso a gente já tem. Eu quero saber na parte técnica com os jogadores mais fraquinhos, se ele vai conseguir fazer o time jogar a bola. Eu tenho minhas dúvidas e seria muito arriscado. E para terminar, claro, se ele amar, não, ele gosta muito da Juventus, ele é juventino. Eu tenho essa informação, ele é juventino. Informação que eu tenho lá de 98. Mas ele é profissional, ele não vai baixar de 15 milhões para 9 milhões. Ele pode baixar para 12 com uma boa vontade? Pode. Mas vamos ver. Não estou dizendo que ele nunca vai vir para a Juve, nada disso, mas calma, como diz o Allegri. Calma com essas notícias do Zidane, que para mim não resulta nada. Fino alla fine, força Juve, sempre dá um like no Finestra e aguardem aí o próximo vídeo assim que tiver o próximo amistoso. E eu não esqueci, vem um vídeo aí nos próximos dias para falar da honestidade dos nossos rivais. Fino alla fine, sempre força Juve, Juventus 1, Rijeka 0, gol do Moise Kean. Muito melhor, muito maior Moise Kean do que Mbappé. Tchau!